Uma das perguntas que respondo com frequência aos jornalistas com que converso é: você sempre sonhou em ser empresário? A resposta é um sonoro não. Desculpe se eu acabei de desapontá-lo. Meus planos eram completamente diferentes, mas numa sequência de escolhas, umas conscientes e outras nem tanto, me levaram à minha primeira empresa. Bom, essa frase não é minha, essa frase é do Flávio Augusto. Eu não sei se você conhece, mas o Flávio Augusto é um bilionário, um brasileiro bilionário. Ele saiu da periferia do Rio de Janeiro e acabou conquistando o mundo. Ele é o dono da WhatsApp, comprou o time de futebol, tem o Geração de Valor e entre tantas outras coisas, já construiu estádio, enfim. É alguém que venceu na vida, saiu de baixo e venceu na vida. Por que eu estou começando esse vídeo com essa frase dele, essa conversa dele? Ontem à noite eu estava lendo o livro dele, que se chama Ponto de Inflexão. E isso aqui me chamou bastante atenção, ele responder, porque hoje nós sabemos do sucesso dele, mas a trajetória, o que ele pensava, é só lendo os livros mesmo, ou ouvindo ele falando em vídeos, podcasts, para a gente ter uma ideia. O que me chamou a atenção é que ele não tinha o sonho de ser empresário. Ele não tinha esse sonho. Eu vou ler novamente a citação para que você compreenda. Uma das perguntas que respondo com frequência aos jornalistas com quem converso é: você sempre sonhou em ser empresário? A resposta é um sonoro não. Muito bem. É bem verdade que existem alguns sonhos que ficam para trás. A gente vai crescendo e alguns sonhos na nossa vida ficam para trás. Talvez você teve o sonho de ser um astronauta, um jogador de futebol, uma médica, um advogado, um arquiteto. Mas com o tempo a vida vai crescendo, policial, né? Quem já não teve o sonho de ser policial? O meu filho recentemente na formatura disse que queria ser policial e pastor. Então é o sonho. E ele tem apenas 6 anos. E quando nós éramos crianças, nós também tínhamos os nossos sonhos. E alguns sonhos ficaram para trás. E ficaram por alguns motivos. Como, por exemplo, maturidade. Você amadureceu, cresceu, percebeu que aquilo não faz tanto sentido para você hoje. Alguns sonhos ficaram para trás por conta da frustração, talvez você tenha sido frustrado na tentativa de construir esse sonho. Talvez você conheça alguém, talvez os pais disseram: cara, se toca, astronauta, né? Uma palavra de alguém que a gente ama tenha gerado uma frustração. Talvez por questões de inviabilidade você percebeu que isso é inviável dentro dos recursos que você tem, dentro do lugar de onde você veio, enfim. Às vezes a gente pensa muito nisso e acaba deixando os sonhos para trás. Às vezes o motivo do sonho ter ficado para trás foi por causa de procrastinação. Perdeu o tesão, o desejo pelo sonho, enfim, vários motivos podem ter ocorrido. No entanto, também existem sonhos que ainda virão, sonhos que mudarão o rumo das nossas vidas. Sonhos que nós não temos agora neste momento, mas que no futuro a gente pode ter. É exatamente isso que o Flávio Augusto está falando aqui nessa citação que eu apresentei a você. Ele disse: não, eu não sonhava ser empresário, mas se tornou um grande empresário, um empresário de sucesso, um bilionário. Enfim, agora a questão é, por que existem sonhos que a gente ainda não tem e existem sonhos que a gente teve e não temos mais? A verdade é que tudo passa por uma questão simples: tomada de decisão. As decisões que nós fazemos podem tanto anular os sonhos que nós tivemos, quanto acrescentar nas nossas vidas sonhos futuros. É sobre isso o livro Ponto de Inflexão. O que é um ponto de inflexão? É o ponto onde a trajetória muda para o bem ou para o mal. Por isso a gente precisa decidir de forma sábia. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: todavia,
como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Percebe que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou. Não fazia parte dos planos. O que não fazia parte dos planos? Aquilo que Deus preparou. Eu vivo isso na minha vida. Eu nunca imaginava ser pastor. O meu sonho era fazer música, ser músico, viver da música, ou outra coisa, mas nunca ser pastor. Mas aqui estou feliz, estou bem, estou satisfeito e me vejo ainda muitos anos pela frente dentro desse chamado, dentro desse propósito para minha vida. Era um sonho que eu não sonhava quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Mas esse sonho chegou, as decisões tomadas frente aos pontos de inflexão foram importantes e aqui estou satisfeito e creio que ainda virá coisas melhores pela frente. E isso depende exclusivamente das escolhas que fazemos hoje, que faremos hoje. Precisamos decidir sabiamente frente aos pontos de inflexão. Quando você vai ler o livro do Flávio Augusto, você vai perceber, ele está contando a trajetória dele e várias vezes ele está ali descrevendo os pontos de inflexões, as tomadas de decisões que foram importantes para a vida dele e que levaram ele aonde ele está hoje. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Nós somos fruto das nossas tomadas de decisões. Por isso, nesse vídeo, eu quero dar a você 3 dicas para decidir sabiamente e ir de encontro aos novos sonhos. Três dicas para decidir sabiamente e ir de encontro aos novos sonhos. Sonhos que você ainda não tem, mas que poderá ter. Primeira dica: não decida no automático diante dos pontos de inflexão. Olha só o que Flávio Augusto diz no seu livro. Já na nossa vida, como tomamos muitas decisões, o risco que corremos é o de entrar no modo piloto automático. O problema de viver nesse modo é que ele pode nos transformar em autômatos, justamente nos momentos decisivos, tirando nossa capacidade de fazer escolhas conscientes e com protagonismo. Nesta hipótese, em vez de pensarmos fora da caixa, apenas seguiremos a boiada. Em vez de assumirmos as rédeas de nossas vidas, optaremos por deixar a vida nos levar. Então, o primeiro ponto é: não decida no automático diante dos pontos de inflexões. Racionalize a situação. Observe, pontos de inflexões não são decisões como, por exemplo, comer carne de porco ou carne de boi no almoço. Não, são decisões importantes e que vai mudar a trajetória da sua vida. Como nós estamos sempre fazendo escolhas, quando nós chegamos diante de um ponto de inflexão, diante de uma decisão importante, a tendência é já irmos no automático. E muitas vezes o automático não é o melhor para nós. Precisamos racionalizar. Racionalize a situação. O que você quer extrair dessa decisão? Bom, eu vou entrar nessa profissão porque ela é passageira. Eu entendo que ela vai me ajudar financeiramente a alcançar o meu sonho, o meu objetivo, essa outra profissão. Eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, querem fazer medicina, mas entram em um curso inferior no que diz respeito a retorno financeiro, para ir então subindo degraus. O primeiro passo é ter o diploma universitário, ter um emprego para daí sim pagar a mensalidade. Então, qual o objetivo? Percebe que não é sobre uma decisão que você toma e leva ela até o fim, mas uma decisão que você toma e engaja nela dentro do objetivo que você quer extrair dela. Qual é o seu objetivo no trabalho, com certos relacionamentos, com certas atitudes? É sobre isso. Não decida no automático diante dos pontos de inflexão. Vou divorciar? Não vou me divorciar? Vou casar? Não vou casar? Não leve isso no automático. São coisas importantes e que precisa ser racionalizado, precisa compreender o objetivo que você quer extrair de cada decisão. Segunda dica: não aceite algo que você não vai se dedicar. A tomada de decisão
ela requer de nós uma responsabilidade em relação àquilo que nós tomamos como decisão. Agora, optar por algo porque os pais queriam, porque a sociedade quis, o sistema político, social, religioso impôs, sendo que não era aquilo que estava no nosso coração, e não colocar engajamento, não se dedicar naquilo, é o mesmo que jogar tempo fora. E você sabe que o tempo é a moeda mais valiosa que existe. Por isso, ao tomar uma decisão, antes de tomar essa decisão, mentalize e veja se você se vê no futuro ainda engajado nesse caminho. Se você se vê no futuro ainda dispondo da sua energia, dos seus recursos, nessa decisão que você tomou. Caso você não se vê, então não tome essa decisão. Caso contrário, isso vai ser, como dizem o dito popular, uma perda de tempo. Vai ser um retrocesso para a sua vida, um atraso. Então tome decisões que você está de fato disposto a se dedicar, a empenhar a sua energia, o seu talento, todo o seu potencial naquilo. Desde construir uma empresa, estou pensando em construir um e-commerce, tá, mas você se vê daqui 10 anos, daqui 5 anos, ainda empenhando energia nisso? Cara, não me vejo a vida toda. Eu quero... o que eu quero é outras coisas. Bom, então nem comece. Se você... Não é questão de se ver a vida toda, é questão de... Se você não vai colocar dedicação, então nem comece, porque isso será feito de forma medíocre, e tudo que é medíocre não traz resultados. E terceira e última dica é: decida por princípios. Isso mesmo, princípios. Quais são os princípios que norteiam a sua vida? Se você é uma pessoa de princípios, a tomada de decisão, as tomadas de decisões ficam ainda mais fáceis, porque é só se permitir ser conduzido pelos seus princípios. Qual princípio você tem? Se você tem um princípio, minha família em primeiro lugar, bom, então o emprego tem que abençoar, tem que ser algo que vem para agregar e não que tire a sua família, ou melhor, que tire você da sua família. Às vezes, na tomada de decisão, é melhor ganhar menos e ter a família do que ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa, não é mesmo? Bom, é sobre isso, sobre tomadas de decisões. Você decidindo sabiamente, você aplicando isso na sua vida, com certeza novos sonhos, novos projetos começarão a surgir para você. Eu quero, antes de terminarmos aqui, eu quero pedir para que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu preciso pedir para você. Inscreva-se nesse canal, inscreva-se no meu canal, ative o seu sininho para você não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma sugestão, algum comentário a respeito desse vídeo, você acha que existem outras dicas para tomarmos decisões sabiamente e ir de encontro aos nossos novos sonhos? Se você sabe de outras dicas, deixe aqui nos comentários que eu estarei lendo e respondendo. Será um prazer gigante poder estar falando com você. No mais, é isso aí. Abraços, Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.